Lendo a palavra bíblica, no segundo livro de Reis, leremos o capítulo 25, último capítulo. Senhor, eis aqui a tua palavra, da minha compreensão necessária para vivê-la. Que eu possa dizer em espírito e verdade: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu, minha esposa, toda a nossa família, Senhor, possamos viver o extraordinário que é viver em meio ao teu amor, favor e poder todos os dias das nossas vidas. Nos leva e nos traz em paz e segurança, Senhor, para cada um dos lugares que temos de ir neste dia, no dia vindouro, com tudo finalizar. Nos dá a felicidade plena do teu amor, favor e poder, Senhor. Nos abençoa, nos sustenta, nos administra, nos governa, Senhor. Nos dá a tua direção. Que possamos ser instrumento do Senhor para que mais e mais pessoas acessem a tua palavra, Senhor, e se faça na vida dessas pessoas como o Senhor faz já na nossa. Conforme a tua vontade, ela é perfeita, justa, agradável. Te amamos. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo finalizar. Em nome de Jesus te agradecemos, em nome do teu Espírito Santo te agradecemos, em nome do Senhor, que foi e é e para sempre será o mesmo, Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai de Cristo, meu Pai, Senhor. Continua, Senhor, abençoando a minha vida, a vida de todos os meus familiares, a nossa família consanguínea, nossa família cristã. Continua, Senhor, abençoando a nossa vizinhança e a sua parentela. Ser conosco onde quer que venhamos a estar nesse dia, Senhor. Levanta pessoas como instrumento do Senhor nas nossas vidas e nos dá a felicidade de também ser instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. A honra, a glória do teu santo e excelso nome, único, digno de honra, louvor e adoração. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no capítulo 25 do segundo livro de Reis, 30 versículos, e nos diz o versículo 1 em diante. Sucedeu que no nono ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. E todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tornaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estavam com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os cativos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espivitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os braseiros, as bacias e tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar
e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze, semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Zofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. A cidade tomou um oficial que era comandante das tropas de guerra e 5 homens dos que eram conselheiros do rei e se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército que alistava o povo da terra e 60 homens do povo do lugar que se achava na cidade. Tomando-os, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua cidade. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou governador sobre ele a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador a Gedalias, vieram ter com este em Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Cariá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: Nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e vos bem irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então se levantou todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, como também os capitães das tropas, e foram para o Egito, porque temiam os caldeus. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. 30º e último versículo do capítulo 25 do 2º livro de Reis. Capítulo 25, o último do livro, nos diz: E da parte do rei lhe fora dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Pois bem, por meio desses 30 versículos nos fala o capítulo 25 sobre a queda de Jerusalém em ato contínuo, do capítulo 24, do versículo 1 até o 7º, nos fala sobre o cativeiro de Judá, do 8º versículo até o 22. Ismael mata a Gedalias, do versículo 23 ao 26, e do 27 ao 30, que é libertado e honrado o rei Joaquim. Não interessa qual é o tamanho da queda, que espécie de cativeiro, qual seja a reprimenda. Se Deus está conosco, qualquer problema que atravessarmos na vida, deles seremos libertados e honrados por Deus, nosso Pai. Problemas são instruções dentro de um manual chamado vida. Quando você aprende uma fase, está pronto para outra. Sucesso. Que Deus abençoe a todos.